Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema fundamental, a inclusão na educação. Você conhece o Instituto Pestalozzi, aqui de Goiânia, conhecido como Florescer? Essa instituição tem transformado vidas desde 1953, promovendo educação, acolhimento e desenvolvimento para pessoas com déficit intelectual múltiplo. Neste episódio, vamos mergulhar na trajetória da Pestalozzi, conhecer seus desafios, conquistas e entender como o trabalho dos psicopedagogos faz toda a diferença na construção de uma educação mais humana e inclusiva. Fique com a gente. Venha conhecer essa história inspiradora dessa instituição que há anos vem fazendo a diferença aqui na cidade de Goiânia. Dando continuidade aos trabalhos, quero convidar a professora Joelma. A mesma já exerceu diversas funções dentro da instituição Pestalozzi, como coordenadora, professora, gestora e atualmente CAF, que tem a função de manter as contas da unidade Pestalozzi em dias, bem como a merenda. Com isso, poderia nos contar como surgiu a Pestalozzi Florescer de Goiânia? Qual a principal motivação inicial? Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, participando desse trabalho, essa entrevista, e respondendo a sua pergunta com respeito à Pestalozzi de Goiânia. Ela surgiu há cerca de 70 anos, consolidando-se como uma das primeiras instituições organizadas em Goiás para o atendimento à pessoa com deficiência. E a motivação inicial foi fundamentada nos ideais do educador suíço Johann Henrique Pestalozzi e de sua discípula Helena Antipoff. Eles criam que toda pessoa, independentemente de sua condição, é capaz de aprender e se desenvolver através do afeto e de uma educação humanizada. Professora, em se tratando dos desafios, quais foram os principais deles enfrentados pela instituição ao longo de sua trajetória? Durante a sua trajetória, foram vários os desafios enfrentados pela instituição, como, por exemplo, no que refere aos recursos financeiros. Como entidade filantrópica, a manutenção de uma infraestrutura especializada exige constantes parcerias e doações. Outro aspecto, quebra de preconceito, lutar contra a exclusão social e provar que os alunos possuem potencial para a autonomia e o mercado de trabalho. Outro, com respeito às adaptações metodológicas, manter-se atualizado com as novas tecnologias de educação inclusiva e enfrentar crises como a pandemia exigiu o ensino remoto adaptado. Professora Joelma, em relação à educação inclusiva, como a Pestalozzi atua hoje na promoção da educação inclusiva? Hoje, a Pestalozzi, como instituição, atua por meio do atendimento educacional especializado, o chamado AEE, oferecendo suporte que complementa a escola regular. Ela foca no desenvolvimento global do aluno, trabalhando não apenas conteúdos acadêmicos, mas também autonomia, cidadania, os relacionamentos. Professora Joelma, qual a importância do trabalho interdisciplinar dentro da instituição Pestalozzi? Bem, o trabalho interdisciplinar dentro da instituição
nós podemos dizer que é o coração da Pestalozzi. Esse trabalho une profissionais de várias áreas, como, por exemplo, da pedagogia, da psicologia, da fonoaudiologia, fisioterapia, assistência social. Então, todas essas áreas funcionam como parceiras, cuja união permite olhar para o aluno como um todo, o conceito de cabeça, coração e mãos, garantindo que as barreiras físicas, emocionais e cognitivas sejam abordadas de forma conjunta. Professora, em se tratando do atendimento ao aluno, como o psicopedagogo contribui para o desenvolvimento dos alunos atendidos? Poderia nos falar um pouquinho mais sobre isso? O trabalho do psicopedagogo é essencial para identificar como cada aluno aprende. Ele contribui ao realizar avaliações para entender as dificuldades especiais de aprendizagem, criar o plano de desenvolvimento individual, o PDI, personalizando o ensino, mediar a relação entre o aluno, a família e os demais professores, ajustando as expectativas, estratégias, enfim. É de fato um trabalho elementar. E sobre a relação entre alunos e família? Sei que a instituição ela tem uma abertura grande nos dois campos. Quais seriam os principais impactos da instituição na vida dos alunos e de suas famílias? São vários os impactos que a instituição promove na vida da família e do aluno. Para o aluno, nós podemos destacar o aumento da autoestima, conquista de autonomia nas tarefas diárias, a melhora na relação social. Para a família, nós podemos destacar também que recebem acolhimento humanizado, orientação sobre os direitos da pessoa com deficiência e também o suporte necessário para lidar com os desafios do desenvolvimento de seus filhos. Professora, gostaria de finalizar o nosso podcast com uma pergunta que acho que é importante o pessoal saber um pouquinho mais sobre o futuro. Quais são os planos e perspectivas futuras do Pestalozzi aqui em Goiânia, conhecida como Florescer? O que você poderia contar para a gente sobre esse futuro? As perspectivas do Pestalozzi incluem a expansão da inclusão digital para os alunos, a modernização de salas de integração sensorial, o fortalecimento de parcerias com as diversas faculdades nos atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia e oftalmologia também. João Henrique Pestalozzi foi um importante educador e pedagogo suíço, nascido em 1746 e faleceu em 1827. Ele é considerado um dos grandes reformadores da educação moderna. Pestalozzi defendia que a educação deveria desenvolver o ser humano de forma completa, intelectual, moral e física, e não apenas focar na memorização de conteúdos. Para ele, o aprendizado deveria partir da experiência, do contato com a realidade, do desenvolvimento natural da criança. Algumas das principais ideias deles nós podemos destacar. A educação deve começar desde cedo no ambiente familiar. O ensino deve respeitar o ritmo da criança. Aprender fazendo é mais eficaz do que apenas ouvir.
A escola deve formar cidadãos conscientes e éticos, não só transmitir conteúdo. Ele também valorizava muito o papel do afeto no ensino, acreditando que o aprendizado acontece melhor quando há uma relação de confiança entre professor e aluno. As suas ideias influenciaram profundamente a pedagogia e serviram de base para métodos educacionais usados até hoje. Chegamos ao final de mais um episódio. Quero agradecer imensamente a nossa entrevistada por compartilhar um pouco da história e do trabalho desenvolvido no Instituto Pestalozzi aqui de Goiânia. E também você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que esse episódio tenha contribuído para ampliar seu olhar sobre a importância da educação inclusiva e do trabalho dos psicopedagogos. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas e continue acompanhando os nossos próximos episódios. Até a próxima. Fique com a gente.